Que bom, Valéria. Obrigada. Estamos aí. É isso. É uma alegria ter você aqui hoje com a gente, para a gente refletir, conversar sobre saúde integral, né? Não é ausência de doenças, e a gente poder ver contribuições, possibilidades para a gente ter uma vida mais leve. Eu queria que você falasse para a gente. Tá joia. Obrigada, então. Eu cumprimento aí a você, né, Valéria, por essa iniciativa, pela vida leve. E eu acho que a primeira distinção é que leveza necessariamente não quer dizer superficialidade. E leveza não quer dizer não ter dificuldade. Leveza não quer dizer não ter obstáculos, né? Então, se a gente está dizendo tanta coisa que leveza não é, é muito legal saber o que a gente pode compreender com leveza, né? Sim, A vida nos desafia, a vida nos convoca, estamos todos, como o Milton Nascimento tão bem nos trouxe, né, Valéria? Nessa bela sim, travessia, é uma né? E travessia. leveza vai poder contar para nós da disposição de ampliar recursos para lidar com obstáculos, né? As surpresas, os inusitados, né? As dificuldades. E é interessante porque a gente tende a dar até uma conotação pejorativa para a palavra dificuldade. Se você quiser um sinônimo de vida, vida é difícil, né? Aliás, É, vida fácil por um período foi muito mal conceituada e é muito interessante porque meu pai me dizia: cuidado com aquilo que é fácil. Ou é copiado, ou engorda, ou é roubado ou faz mal, né? O que não quer dizer que a gente tenha que estar exposto a sofrimento desmedido. Mas existem surpresas, né? sim, Viver a vida leve, quando a gente diz que doença não é sinônimo, né, de que a gente não possa ter saúde, né? É possível viver desafios e o nosso corpo, e a gente até entendendo, a doença de uma maneira integral, ela não é só física, até porque o conceito psicossomático ele é redundante, porque toda manifestação física, é claro que ela tem comprometimentos emocionais, né? E embates, desafios emocionais, né? Também levam a cometimentos físicos, né? Bom, então tivemos aí algumas palavrinhas, né, Valéria? E algumas sim. ideias para aquecer. O que você faz com essas ideias iniciais dentro da nossa proposta de vida leve? O que eu faço? É, Eu vou parar de ir para refletir, né, Glaucio? Porque é isso que você colocou, que a vida leve não significa não ter dificuldades. Acho que a gente atravessa as dificuldades e a gente pode criar possibilidades para ver as dificuldades de outras perspectivas e fazer umas escolhas mais saudáveis para a gente, que fique menos pesado, né? claro. Pra E é muito gente. interessante isso, né? Até essa lucidez e essa ponderação para fazer escolhas. E aí, Valéria, você toca num ponto que para mim é essencial. Venho aí desenvolvendo, aprofundando os desafios para lidar com as dores, com as perdas, com os lutos, né? Trabalhamos por aí, estamos agora, diante disso, também lidando com leveza, né? Valorizo muito a questão da psicoeducação em saúde. E é claro que dentro do guarda-chuva dos lutos, não estou me referindo exclusivamente a lutos por morte, mas existem lutos pós-morte, né? Lutos da amputação, lutos da imigração, lutos do divórcio, lutos da aposentadoria e várias mudanças, né? Significativas. Mas eu quero trazer ainda para o miúdo. E costumo dizer, Valéria, que toda e qualquer posição de escolha
também é um processo de luto. Porque ao nós duas escolhermos estar aqui hoje, 9 de julho, né, que não só é uma avenida em São Paulo, mas é um feriado, né, e nós mineiros aqui, é óbvio que nós duas também renunciamos e abrimos mão de outras coisas para escolhermos estar aqui. Então, é muito interessante entender essa complementação entre priorizar e renunciar, né? Continuamente a gente está fazendo isso. É impossível uma escolha que a gente só ganhe. Não, aqui eu não vou perder nada. Olha, perdeu o juízo. Já perdeu a sua capacidade de refletir, né? Porque perfeição está longe. Né? Assim como, por pior que possa parecer uma escolha, e que ela tem 1000 perdas, ela pode ter algum ganho, no mínimo um aprendizado. Né? Então, este balanço entre ponderar ganhos e perdas, estabelecendo nisso escolhas, então, ponderadas, lúcidas, pode nos dar leveza. Né? A leveza, sim, eu costumo dizer, então, que esse é um exercício miúdo de fazermos lutos, de anunciarmos que nós não teremos tudo, mas o que não quer dizer que a gente esteja impotente. Aliás, eu não gosto dessa palavra, como qualquer palavra que fale ou dê uma ideia de algo fixo, definido, paralisado. Né? É interessante a ideia porque a imagem, né? Então, se tem doença, se tem dificuldade, é uma impotência, na proporção que a gente se cria o onipotente. Né? Quanto mais onipotente, mais o tombo da impotência, porque a gente não imagina que possa ter deslize, que possa ter dificuldades. Né? E é claro que elas nos compõem. Né? Lidar, Sim. portanto, né, com os desafios, com situações que, por mais que a gente se prepare, tivemos aqui de cara, né? E felizmente, né, Valéria, você teve aí tranquilidade para lidar também com uma surpresinha. Houve algo que eu não sei exatamente o que houve, mas você teve leveza e não entrou em desespero, né, para buscar soluções. Então, leveza tem a ver com dissoluções e não com resoluções, né? Que a vida a gente não resolve, né? Mas a vida continuamente ela está pedindo novos ajustes. Como E é que aí, é, Valeria? Glaucio? De soluções? E de Achei interessante. soluções, e não resoluções de uma maneira fixa, né? Ó, almocei hoje, resolvi meu almoço. Meu bem, mas você vai ter fome de noite, né? Então, continuamente nós estamos fazendo, dizer, olha, está tudo pronto e acabado. Não, né? A vida é movimento, a vida pede que a gente se flexibilize, né? E se ajuste às condições. Você vê se podia imaginar que no dia 9 de julho de 2024 a gente estaria vivendo o inverno que nós estamos vivendo, né? Por várias questões, não tem dúvida que essas emergências climáticas elas estão aí nos assolando, né? Vai contando realmente uma série de condições. Agora, querer achar, não, porque é 9 de julho, é inverno, olha, é inverno no calendário, mas nós estamos vivenciando aí outras questões, né? Simone gostou. Tá bom, minha querida Simone. Simone é minha amiguinha aí das minhas meninas que escrevemos e que estamos presentes, e é a rainha do Canvas. Né? Daqui a pouco ela arruma alguma coisa bonitinha para nós. Né? Mas é entender isso. Olha, problemas e dificuldades. Então, se a gente estava até dizendo que se, por um lado, nós conotamos pejorativamente a palavra dificuldade, eu a coloco como sinônimo de vida. A vida é difícil. Ela requer da gente
ajustes, adaptações, né? Às várias condições. Por mais que a gente se prepare, se organize, tem surpresas, graças a Deus. Você imagina se, de fato, da hora que você deitou ontem e planejou o dia hoje, ele foi exatamente do tamanho como você previu? Muito provavelmente amanhã a gente ficaria até pouco disponível para levantar, porque a gente já assistiu o filme, né? Tem É, ajustes, né? Tem ginga, tem flexibilidade. Então, quer dizer que a ideia das soluções o pessoal gostou. E é isso, né? Porque, e eu me lembro muito, né, Valéria, quando eu iniciei o curso de psicologia, né, e aí bota século passado, né, onde a questão de indicação de fazer terapia e do estudante, que era obrigatório, e que muito o que se dizia era ser uma pessoa resolvida. Eu fiz nossa, terapia, agora eu sou uma pessoa resolvida. Olha, hoje, se você, por acaso, escutar alguém se apresentando como alguém resolvido, reza para a alma dessa pessoa, coitadinha, né? Porque sim, paralisou, né? O que é uma pessoa resolvida? É uma pessoa que está parada na vida, né? Como é que ela se organiza? Como é que dentro realmente de improvisações, e improvisação não quer dizer avacalhação, quer dizer uma ampliação de repertório para lidar com surpresas, porque o inesperado faz inúmeras surpresas para nós. é Pronto, verdade. tá bom. É, teria algo que você gostaria do que foi dito, que queira complementar? Posso continuar? Como é que você me orienta? Só eu queria dar um gancho no que você está falando, né? Que eu também vejo na perspectiva que a vida é movimento. A Isso. gente fala muito de equilíbrio, né? De buscar equilíbrio. Aham. E saúde integral tem a ver, né, com buscar equilíbrio da saúde física, mental e social. Só que o equilíbrio, a gente desequilibra para equilibrar de novo. Não é que a gente vai ficar num contínuo, linha reta, né? É. Então, essa perspectiva que você está trazendo para a gente pensar, a saúde é muito importante. O Carlos Arthur Molina, há muitas décadas, né, Valéria? Ele trazia muito a metáfora de andar de bicicleta. O que nos permite estar equilibrados para andar de bicicleta é exatamente o movimento, né? E é um equilíbrio, então, que ele é dinâmico, né? Então, ele está presente. E aí a Simone retorna essa pergunta. E quando falam que fizeram terapia e estão resolvidas? E aí é isso que eu estou dizendo. São pessoas que certamente ficaram pouco disponíveis e flexíveis. Eu gosto muito da palavra fluir, com a palavra que fala de fluxo e fala dessa oscilação. A vida oscila, né? Tem momentos que sobe, tem momentos que desce e que nessa oscilação, e aliás, diga-se de passagem, no momento e no dia que fizer o meu eletroencefalograma e não houver oscilação, e se for uma linha contínua, enterra rápido, né? Porque vai dar problema, né? Quer dizer, o que conta, o que não tem que ser uma oscilação tão abrupta, né? Mas, naturalmente, quando a Simone está falando até de Kurt Lewin, né? Falava de um equilíbrio desequilibrante, quer dizer, é a ideia de pedalar a vida dessa bicicleta, né? Aliás, é muito curioso, Valéria, falando em termos de leveza, e eu, Belo Horizontina, urbana, eu não tive oportunidade de aprender a andar de bicicleta. Eu fui andar de bicicleta depois de 40 anos, né? Já Olha, mãe e tal do mais e tal. E quando eu resolvi, então, aprender a andar de bicicleta, e é exatamente buscar aí esse equilíbrio, a primeira providência foi ir até uma loja vendendo bicicleta e querer comprar uma bicicleta de adulto, naturalmente, para mim, de rodinha. Eles me acharam uma pessoa muito engraçada, né? Nossa, que dona mais engraçada e tal, né? Hoje já existe. Já existem bicicletas de adulto de rodinha.
né? Bom, Rodinha, vamos já, ver. né? E aí foi muito interessante, e na época, eu lá, discípula de Zélia Nascimento, e que tanto gosto e tudo mais, eu comentei com ela, e ela então me sugeriu, olha, anda primeiro de perna de pau. E eu achei tão interessante até para aprender essa ideia do equilíbrio, né? E dessa instabilidade e de uma progressão. Então, leveza não é fazer uma coisa de uma maneira impulsiva e de uma tacada só. Sistemicamente, a gente fala tanto, né? De pelo menos, diante de um desafio, divide ele em 10 partes, né? E vamos aqui trabalhando passo a passo para cada etapa conquistada. Então, no meu caso, cuja ideia era aprender esse equilíbrio dinâmico para alguém que, sim, 40 anos e tal, e já grande na vida, né, lá, velha, a primeira orientação foi exatamente essa. Olha, treina num outro movimento. E eu realmente adquiri minha perna de pau, né? Treinei minha perna de pau, e a minha rodinha foi meu marido, muito paciente, até que chegou no momento, falou, não aguento, larga para lá. Aí largou, eu andei, né? E aí foi muito interessante, porque também teve o desafio, né? Contei com ele, a gente brinca, porque até a desistência dele também me impulsionou. Porque se ele ficasse segurando o tempo todo, eu também não iria, né? Então, vale nessa história, e quando a gente até está dizendo, né, que o ato de adoecer, e é legal isso que você traz, né, Valéria? Não é uma doença que ela é só física, ela é relacional, ela é psicossocial. E hoje se fala tanto do aspecto também espiritual, né? Das nossas formas de conexão, onde ter espaço para nós psicólogos podermos falar de espiritualidade, que não é religiosidade, mas é conexão, essa capacidade de fazermos esse tipo de interação, né? Aliás, isso é muito interessante, né? Em agosto, aqui em Belo Horizonte, sediará o 15º Congresso de Terapia Familiar. Estou aqui representando, então, né, a base mineira na orientação e organização e na comissão científica do Congresso, e teremos uma sessão que a gente chama de diálogos interativos, onde serão apresentados vários temas, entre eles espiritualidade. E eu acho isso fenomenal, né? Num congresso que integra e congrega terapeutas familiares, falar também de espiritualidade, porque doença, né? E lidar com leveza também é buscar conexão, né? Essa ideia de que a gente está isolado, né? Eu dizia isso muito, né, Valéria, por época da pandemia, que nós não estávamos isolados. Nós tínhamos distância física, e uma distância física que naquele momento nos protegia, sim. Mas a gente tinha conexões possíveis, que fosse uma ligação telefônica, que fosse aí o advento, sim, dos nossos Instagrams, das lives, né? Das várias páginas das redes, que isso houve um desenvolvimento tecnológico que permitiu conexões, né? Então, buscar também a ideia da doença e avaliar onde é que está desconectado, onde é que tem sobrecarga no corpo, né? Para que a gente possa, de fato, buscar essa integração e esse dinamismo, que pode ser que não seja, e muitas vezes ele não é igual para todos os setores, mas que busque uma ponderação. Glaucia, você está falando isso e me fez lembrar de uma professora que eu admiro muito também, a Conceição Claré, da Faculdade de Tá? Educação, mais conhecida como Tuca. Não sei se você Sei, conhece. sei. Ela implantou a disciplina Educação e Espiritualidade Olha só, na Faculdade de Educação. bacana. Inclusive, é uma das pessoas que eu convidei para vir dialogar com a gente aqui. Olha, que legal, né? Quer dizer, esse tema, e eu me lembro, né, Valéria, ainda na década de 80, quando o físico quântico Amit Goswami, que ele dividia as suas atividades laborais, metade dos 15 dias ele ficava no MIT,
e ele lá era professor em Massachusetts, e 15 dias ele ia para a Índia, que essa era a orientação dele, né? E ele, então, transitava dessa forma, e isso a partir daí. O primeiro livro que eu li dele foi um livro que me marcou, né? Que é A Janela da Alma, né? É exatamente trazendo essas reflexões, né? E acho que, para nós, verificar isso, o que é saúde, né? O que a doença nos convida, o que ela comunica, né? Brinco muitas vezes que a ideia da doença, e que uma doença vem com um sintoma, e adoro brincar com as palavrinhas, né, Valéria? E digo que, ó, é o sintoma, toma isso, né? Toma isso para você ficar esperto. E observa o que recadinho que o seu corpo está te dando. Que recadinho que o seu corpo está te dando. Para você pessoalmente, para você nas suas relações, para você na maneira como você se relaciona, se comporta, né? E não tem dúvida que se falamos de leveza, uma das coisas mais pesadas que a gente possa ter é a dissimulação, é o fazer de contas, é o sair fazendo e vivendo de aparência, vivendo de mentiras, né? E a tal história. Mentiras sociais até tem lá o seu valor. Tem algumas circunstâncias que socialmente não cabe muito um sincericídio, né? A tragédia maior, né, Valéria, é quando a gente vai se convencendo dessas mentiras que a gente conta. Aí a gente se perde, Aí né? a gente se perde. Sim. Na nossa rede AP, né, de apoio a perdas irreparáveis, esse ano completa, então, 26 anos de trabalho e existência ininterrupta, recebendo enlutados, né? Nós temos, então, uma marca, que é exatamente o aprender a perder sem se perder. E é interessante porque, como eu estou dizendo, não é perder só pela morte física, né? Mas é aprender a perder até no ato de saber fazer escolhas. Porque quando eu priorizo, eu também renuncio. Então, o que eu escolho perder? Porque aquilo que a gente não escolher perder nessa circunstância, você vai perder a revelia, porque é impossível não ter esse balanço, né? Leveza também, né, Valéria? Compreendo que é organizar a vida não por antagonismo. É bonito ou feio, né? É agradável ou desagradável. São as duas coisas ao mesmo tempo. Elas não são dissociadas. Eu só vou poder ter noção do que é agradável se eu sei o que é desagradável. Então, como é que eu avalio? Eu só posso ter noção do que é confiável se eu também reconheço aquilo que não é confiável, né? Ô, Glauco, e é Fala. interessante você falar essa questão do luto, porque hoje no grupo Vida Leve, Uhum, uma integrante compartilhou com a gente de dores do coração, sei. passando pela perda da mãe, pela morte da mãe. E ela percebeu que ela começou a trabalhar desesperadamente, e ela tem um salão de beleza. E ela percebeu que estava adoecendo ela. Então, ela falou, eu tive que desacelerar, me acolher, começou a fazer terapia, que é um dos caminhos, né, para a gente buscar a saúde mental também. Então, ela falou que ela fez, ela deu essa parada para poder escolher um outro caminho, né? É. Aqui, Simone está nos lembrando, saúde é integrar, e é exatamente isso. E para integrar, é muito legal ter essa noção da boa forma. Qualquer coisa que eu exagere, bom demais da conta, né? E isso é a nossa expressão bem mineira. Alguma coisa É, para ser bom demais da conta já perdeu a boa forma, vai estragar, né? Se chamamos, sim, né? A ideia do desacelerar, ele é importante, é claro, mas é um desacelerar que não representa virar mingau, virar aquela situação também lerda. Então, o que é essa medida, né? Para que avalie que, olha, excesso, exagero, extremo, exclusão e exibição estão longe
de leveza. E isso faz um adoecer desintegrado. Mas à medida que a gente possa exercitar essa ideia, né, de algo que seja suficientemente bom. E essa é uma expressão que veio de Melanie Klein. Olha só, né, quando ela apresenta a ideia da mãe e de uma mãe suficientemente boa. Nós não trabalhamos com perfeição. Nós não temos tudo de bom. E é incrível isso, né? Porque se eu quiser desejar bons votos, nossa, Valéria, para você tudo de bom, né? Eu já te coloco numa condição de devedora, porque você não vai alcançar isso, né? E é interessante essa ideia de lidar, né? E como que fica tão pesado tudo, porque se não é tudo, vai sobrar o nada. E aí fica, né? O nada da impotência e o tudo de uma onipotência, todas as duas posições absolutamente ilusórias. A vida requer, e leveza, é ativar com potência. O que eu posso? O que cabe? O que é possível nessas situações, né? Gosto muito de alguns P's, né, Valéria? Pouco possível, prático, passo a passo, ponderado, né? Mas a nosso mundo social, eles nos impõem muito bom demais da conta, tem que ser, né? Fogos de artifício, exuberância, que uma coisa para valer tem que ser muito, né? E é muito legal ir caminhando com os pés da idade e ir absorvendo isso. Onde que está a saúde, né? Me lembro muito do primeiro nutrólogo, doutor Enio Cardilho, isso há 50 anos, né? Doutor Enio, e aí, claro que está no seu campo, né, Valéria? E você conhece, doutor Enio dizia, olha, extravagância não engorda. E aí esse território é seu, a bola levantei para você, Valerinha, agora é com você. Fala aí. Nossa, extravagância não engorda? Não. Mas em que sentido essa extravagância? Porque extravagância, o que caracteriza a extravagância é exatamente alguma coisa que é fora do cotidiano, do corriqueiro. É de vez em quando. No momento em que a extravagância virar padrão, virar todo dia, ela deixou de ser extravagância, deixou de ser um ponto fora da curva, né? Então, tem um dia de enfiar o pé na jaca, olha, tem dia de enfiar o pé na jaca, tem, né? Em outros momentos, você retoma, né? E é legal. Eu perdi aqui o que está escrito, só estou presente. Ter alegria Então, mesmo. lembrei Ah, que eu queria compartilhar é que o pai de uma cliente, de uma menina, né, de 10 anos, e ele me autorizou a compartilhar, estava na sala de espera, né, e eu estava levando a menina para encontrar com ele de novo. Aí ele falou que ele tinha viajado para fazer um curso, ah, e esse curso possibilitou a ele ir aprimorando. tá. Eu falei assim, olha, que interessante você falar isso. Então quer dizer que não ficou tudo perfeito, não. Ele falou assim, não, perfeito só Deus, 100% perfeito só Deus. A menina respirou aliviada. Graças E a Deus. assim, teve a visão de mundo do pai, né, Aham. afeta a criança, e ela está valorizando mais as tentativas e gostando da produção dela, né, que a gente faz algumas atividades, do que ter que ser perfeito, né? E aí, você sabe que foi uma das frases impactantes quando eu li do Newton Bonder, no livro dele, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Esse livro eu tive a oportunidade de ler em 1997 e foi uma leitura que me ajudou e que me deu chão para viver a perda da minha filha. E ele começa o livro dizendo isso. Eu posso testemunhar que Deus não é onipotente. Então, quando você diz da perfeição de Deus, a gente cria até isso. Olha, se a gente coloca em Deus uma condição onipotente, quer dizer que tudo que sai fora dos trilhos, Deus que quis. Como é que é isso?
como é que a gente lida com os descarrilhamentos da vida, né? E lidando com a onipotência. Olha, nos foi dado liberdade, né? No momento em que nos foi dado liberdade, liberdade inclusive, e é interessante, no quesito da doença, que aí eu me lembro de Dr. Drauzio Varela, quando ele diz, olha, para tratar de doença, é legal que a gente seja pessimista. E eu fiquei meio assustada com ele. Falei, como assim? Eu não gosto de ser pessimismo nem de otimismo. E ele dizia, olha, achar que você nunca vai adoecer, ou achar que tem ali uma alteração, seu coração não está legal, mas que isso não tem problema, isso é grave, né? É legal que você reconheça os sintomas do seu corpo e tenha ações de uma maneira quanto mais precoce que caminhe com prevenção ou de uma assistência ainda no nascedouro, né? Quando a gente hoje vive, né, e acompanha aí tantas pessoas com a questão de câncer, né, e a questão da psico-oncologia e tudo mais, hoje é uma doença curável, dependendo do estágio de diagnóstico, né? Um câncer que, quando você se dá conta dele, e a gente precisa realmente de ter essa atenção, né, de exames preventivos, porque existem doenças como a própria questão da pressão alta, a hipertensão. Se você não afere a pressão com frequência e não cuida disso, ela, quando você observar, ela já pode estar lá nas grimpas e de uma forma instaurada. E numa curvinha para você estar muito mais propenso a um acidente vascular cerebral, né? Exatamente pela manutenção, pela estabilização. E aí, né, quando o doutor Enio fala até de alimentação e eu amplio, ter picos de pressão alta, a extravagância não é problema. Mas no momento em que, de fato, a sua pressão ela se mantém num nível alto, uma constância, e aí deixou de ser extravagância e virou constância, isso é problema. E quando não é percebido, né? Então, essa atenção, né? E aí eu consegui ler aqui, né? Quando alguém do estúdio, eu não sei quem é, né? Do estúdio Voga, né? Está falando da proposta de reaprender até alegria, mesmo vivendo dor imensa. Né? Quer dizer, a vida, ela dói. A vida tem dificuldade, a vida dói. Mas não quer dizer com isso que a vida seja horrorosa. É exatamente em torno de dificuldade, de dor, que nós podemos ser criativos, podemos ter humildade, né? Quanto maior a nossa arrogância para poder lidar com essas coisas, e arrogância caminha com onipotência, é véspera de cair na impotência da humilhação, né? Então, entre a arrogância e a humilhação, que a gente possa ter humildade de reconhecer, de buscar e pedir ajuda, de fazer conexões, de buscar parcerias para tornar a situação mais leve, né? Sim. A Neide está chamando a atenção aqui para o nosso corpo e aquilo que eu estava dizendo, né? A ideia do termo, de fato, psicossomático, ele é, para mim, redundante, mas que a gente possa ter isso, essa atenção, né? Essa atenção para os nossos recados, para as nossas indisposições e disposições, para verificar as nossas pendências, né? Não estamos falando de perfeições, mas estamos falando, inclusive, disso. O que é prioridade e que merece a gente se dedicar e o que é que a gente abre mão em dada situação que a gente não dá conta de tudo, sem dúvida nenhuma. Sim. E é interessante você colocar isso, porque a proposta da gente é que cada um desenvolva um projeto pessoal, né? O seu projeto de vida leve, né? E a gente tem que ir buscando essas reflexões, essas referências outras, para a gente não se perder. E a gente poder cuidar com carinho da gente mesmo, sem julgamento. Então, isso foi uma das coisas que eu coloquei no grupo hoje.
E a Elaine, ela colheu isso, né? Tá. Porque ela falou que perda, né, que ela passou. Eu vou usar, discordar um pedacinho de você, Valéria, posso? Bom, Olha, se a gente está falando de ponderar, para que eu pondere, eu preciso de colocar nos pratos na balança e avaliar o que vale, o que faz sentido. Eu acho que a gente padece por um lado e incorporamos tanto a história que a gente não pode julgar. Olha, nós estamos na nossa conversa aqui. Caso alguém julgue que essa conversa é uma balela, é uma bobagem, sarta fora, porque está perdendo tempo. Por outro lado, se alguém avaliar e julgar que essa conversa nossa faz algum sentido e tem algum proveito, que coisa boa. Então, eu gosto muito, Valéria, de dizer que nós precisamos de avaliar, sim. Nós precisamos de ter lucidez para poder estabelecer as nossas escolhas, para onde que a gente vai, né? Quando eu julgo o que eu aceito e o que eu não aceito, o que eu quero e o que eu não quero, o que mesmo sem querer, né? E estávamos falando aí dos lutos, onde não foi perguntado se a gente quer ou não, é ter que engolir, né? Quando hoje, então, essa pessoa deu depoimento da perda da mãe, é claro que não houve espaço para falar quer que morra ou quer que não morra. Não existiu isso. Né? Agora, tem um espaço, sim, para poder avaliar, ponderar, considerar como é que se organiza. Se tem entrado de boca no trabalho, em algum momento isso possa até ter feito algum sentido, também avaliar, olha, agora, manter nesse ritmo tem sentido? Isso estabelece uma condição dessa avaliação, né? E eu acho muito legal quando a gente pensa, de fato, numa avaliação que ela não é condenatória, não é para que você jogue fora a pessoa, né? Mas que você faça realmente uma investigação apreciativa, no sentido realmente de verificar pontos favoráveis que possam ser mantidos, pontos que possam ser feitos correções. Então, eu venho dizendo muito e insistindo. É uma temeridade a gente dizer que a gente não julga. E é, por outro lado, uma temeridade a gente pré-julgar. É o pré-juízo, é o pré-conceito, a presunção e a pressa. Né? Eu não me esqueço, né, dos meus alunos na graduação da psicologia e que, quando muitas vezes, né, tinham que fazer a opção para qual abordagem psicoterápica queria, e que muitas vezes eles já entravam para o curso com a abordagem escolhida, até para não ter trabalho de conhecer outras coisas. Dizia, olha, essa escolha, eu quero saber se ponderou, o que você conhece, baseado em que você está fazendo essa escolha. Isso é uma escolha sua ou é uma pressão? Foi alguém que mandou, foi alguém que você experimentou? Isso é leveza, né? É poder degustar, poder, de fato, verificar se algo que é apresentado, aquilo cabe, né? Venho aí cada vez mais, meu marido é doido com vinho, e a gente tem feito aí várias viagens no mundo do vinho, não só viagens físicas, mas conhecendo e tudo mais. E é muito interessante, né? Porque existem alguns rituais. E ao se abrir uma garrafa de vinho, é bom tom, antes de sair compartilhando as taças, em geral, para a pessoa que escolheu, olha a escolha, escolheu o vinho, quem vai servir, coloca para ela um pouquinho, para ela verificar, porque o vinho pode ser de uma boa procedência, pode ser um ótimo rótulo, mas tantas variáveis de conservação, de má questão de iluminação, possa ter interferido e o vinho ficar ruim. Então, é muito interessante quando a gente pensa em pequenos goles, né? E no momento que essa pessoa, então, é colocada nessa situação, ela dá o aval ou não para que
o líquido seja, né, ofertado nas taças. E, naturalmente, é de bom tom que sirva a quem está presente e complete a taça dela ao final, né? Até porque ela está autorizando o uso, né? Quer dizer, é um detalhe que não é puramente uma repetição mecânica, e eu acho legal a gente ver isso. A diferença do rito, que você repete mecanicamente, sem entender para quê, e de um ritual, né? E leveza requer um ritual. Estamos agora, quase 9 horas da noite, também um tempo de começar a desacelerar, né? Até para que a gente possa, de fato, cuidar e ter higiene do sono, para fechar bem o dia e conseguir abrir bem amanhã, né? Então, você imagina uma pessoa hiperexcitada, aceleradíssima, né? E vai deitar, não dorme, né? Ou a cabeça, ou é um sono. Muitas vezes, a gente conhece isso, agitado, né? Então, essa desaceleração, para que possa reorganizar e estabelecer esse movimento fisiológico entre pulsar, entre o fechar e o abrir, o inspirar, o expirar, o reter, o escolher, o priorizar e o renunciar, né? Esse é um movimento que é da fisiologia da leveza da vida, a despeito das dificuldades. Sim. E é legal porque tem a Vanessa aí colocou, ampliando o conceito de leveza, né? É, é. Está dando nutrientes para a gente refletir a leveza de outras perspectivas. Que também nos convoca a perguntar: se nós estamos falando da leveza, é muito legal saber onde que tem peso, o que que pesa, né? O pesar, o ponderar, né? Um pesar até do luto, né? É um pesar também, né? Dos vários lutos, das várias situações, né? Como é que a gente se organiza? E nesse aspecto, elemento que eu estava dizendo, da humildade, primo irmão da humildade, né, é o humor, né? Se a humildade ela está entre, né, a arrogância e a humilhação, o humor não é nem sarcasmo, nem ironia, é leveza, é poder ter uma graciosidade de poder até contar de situações que muitas vezes trouxe aperto, trouxe desenvoltura, né? Eu escrevi recentemente, está lá no meu Instagram, um post que se chama a fartura, a fortuna no infortúnio. E foi algo que, de fato, a gente viveu uma situação e com um desdobramento que foi fantástico, né? Então, é muito interessante perceber isso, quer dizer, essa coisa fantástica, essa coisa alegre, ela não veio, e é de novo isso, né, que também à frente alguém comentou sobre alegria, né? E uma alegria que, se for uma alegria que eu julgo, ou elimino, ou brigo com a tristeza, não, né? Os poetas tratam tão bem a tristeza e chamam a tristeza do em si mesmar. Eu acho lindo, né? Que é esse movimento, esse mergulho, é de novo esse tempo de balanço, é um outro balanço interno, né? Para que a gente possa se abrir para essa alegria, né? Essa tristeza, ela está longe de ser depressão, não é doença, é de fato esse mergulho, e a alegria está longe de ser mania. Uma alegria que eu nego a tristeza vira mania. E uma tristeza que eu nego a alegria realmente vira depressão. Perdeu leveza, né? Mas é muito interessante como até fisiologicamente as pessoas em situações de tristeza e até de choro, e junto com o choro elas manifestam, expressam, não é incomum, né, Valéria, depois de um choro, ter um sorriso, ter um alívio. E não é incomum a expressão popular, eu chorei de rir. E muitas vezes a gente chora, a gente ri tanto que chora, né? Porque não são, de fato, experiências que sejam antagônicas, elas estão
como a Simone tão bem colocou, saúde, leveza e integração. Sim. Eu vivi uma situação inesperada aqui agora, Então, conversando com você. E o meu pai, ele tem Alzheimer, né? E antes de começar a live, eu falei para ele que eu ia fazer um atendimento pelo celular. Então, que era para ele ficar lá vendo televisão, e depois eu ia lá encontrar com ele. Só que ele veio até a porta do quarto onde eu estou, né? Conversando com você, e abriu a porta e me perguntou uma coisa. Eu só pude fazer com o dedinho assim para ele, e ele entendeu e saiu, sabe? Então a gente procurar ter uma leveza nessas situações, claro. porque é uma fatalidade, né? E aí, como que eu vou lidar com isso? Aí eu tento no meu dia a dia, com ele, com a minha mãe, ter alguns momentos de leveza, como, por exemplo, um dia que eu coloquei música e eles gostam de bolero, né? Aí minha mãe levantou e tirou ele para Legal. dançar. Eu até filmei. Que lindo. Que lindo. Então, são momentos, né? É. Que fazem a vida E mais leve. é tão legal, né? Por outro lado, até isso que você está dizendo, né? Da natureza e do natural. E você sabe que isso me chamou atenção. Outro dia eu estava escutando um podcast do Ailton Krenak, e ele conversando, então, com um iogue que eu não conheci e não sei o nome, tá? Mas o Ailton Krenak estão dizendo que na língua indígena não existe a palavra natureza. Porque a integração é tal que tudo é natureza, né? E aí, esse cara que ele tem, então, né? A língua original é inglês, ele contando, né? Do natural, que fala, então, de natural de nascer. A etimologia do natural é nascer. E aí, né, Valéria, quando você está contando que até orientou seu pai, ele com Alzheimer, e que ele entrou e provavelmente está escutando minha voz aqui e eu falando esganiçado, deve ter ficado também curioso. E é natural que ele entre e que você dê atenção a ele, porque isso também existe, isso também faz parte desse momento nosso. E acho que a leveza é a gente poder também incorporar e assumir aí, né, os inusitados que surgem e dentro dele ter elegância para incorporar. Que bom! Bem-vindo ao seu pai, né? E tomara que ele possa voltar de novo e a gente falar aí com ele. Obrigada pela acolhida. A Tarsila está colocando aqui, porque eu filmei eles dançando, meu pai e minha mãe dançando bolero. Foi no Dia dos Namorados, eu postei uma de amor. Legal. E aí foi muito. E é bonito a gente falar da leveza, né? E dessa coreografia da vida. Se na história deles, né, o bolero é algo, e isso é um negócio fantástico, eu já vi isso sendo apresentado, aliás, foi num congresso de geriatria e gerontologia que eu... Oi? E são esses momentos que é isso que a gente está dizendo, do inusitado, né? E eu me lembrando, eu estava dizendo aqui, né, Valéria, que uma das coisas que me tocaram muito foi participar de um congresso, então, de geriatria, era uma mesa com o professor João Gabriel. E o professor João Gabriel, acho que era o único funcionário da UFMG que tinha 2 vínculos. Ele era clínico e professor na escola de música. E ele apresenta, então, nesse congresso, 2 cenas. Um bebezinho que apresenta a cena do bebê no colo e toca, e o pai começa a cantar, e o bebezinho vai todo se movimentando e interagindo ali com aquela música própria para ele. E depois, né, apresenta, então, uma pessoa também
com um nível de demência bastante acentuado, e que quando colocaram o fone de ouvido e ele foi escutando músicas que tinham sentido para ele, o Valério, eu fiquei tão impressionado, os olhos, a expressão, a presença, porque aquilo conectou, né? Quer dizer, assim como o bolero, né? E ter esse tipo de coisa talvez seja uma dica para outros momentos, pôs o bolero para tocar e bota o povo para dançar, porque isso faz sentido, né? Sim, faz muito sentido, né? Para ele. Acalenta o coração. É. E é muito legal perceber que pode ser que para outros casais e outras pessoas o bolero não diga nada, mas para eles diz, né? Então, também leveza é sair de um protocolo geral e a gente buscar a biografia, buscar os interesses, buscar ali dentro da história de cada um o que vale para aquelas, no caso aí, para o casal. Sim, tem que fazer sentido, né? Eles lembraram da memória deles quando eram namorados. Claro, né? E a Tarsila está falando da música. É legal que a música dá assim, mas nós precisamos de entender que no universo musical tem muitas opções, né? Então, querer realmente padronizar e estabelecer uma música única para todo mundo, a chance de não funcionar é grande, mas é muito bacana que a gente consiga, de fato, entender aí, né, e aproximar do que vale para cada um. Os seus pais já entendi que é bolero. Também estou na geração deles, também me dou bem. Também tem boas recordações de dançar. Uhum. É legal porque me faz recordar da minha infância, né? A Claro, família sempre gostou de encontrar, reunir, dançar. Meu avô tocava olha violão, que legal. então vem boas que vai nutrindo o mundo afetivo da É. gente, né? Quer dizer, esse resgate é muito legal isso, né? Quando mais uma vez a Simone fala dessa integração, que ela é biológica, mas ela é biográfica. Também ela tem história, né? Tem memória, tem reverência, tem gosto, tem cheiro, né? Tem brilho. E a gente se lembra e se conecta com essas histórias, né? Muito bem, eu tenho a impressão que nós temos aqui 4 minutos, pela minha. Estou vendo aqui. Nosso tempo é esse? É, Tá, nosso tempo é esse. tá bom. Cris, tem alguma coisa em especial, Valério? Vi a Cria ali e chamei de Cris. Valério, tem algo que você queira comentar do que a gente falou, que queira acrescentar, ou que queira perguntar nesses nossos 3 minutos faltantes? Uma das coisas que me tocou muito é você colocar a questão da integração, né? Como que a gente vai nessa roda viva da vida, vai fragmentando o olhar da gente, né? E vai perdendo esse sentido da integração, do poder tecer as coisas em conjunto, né? Como diz aí o Edgar Morin, que fala de complexidade, né? Ele Uhum, fala de plexos, que se certo. tecem em conjunto. Então, assim, achei que você ilustrou muito bem essa questão da integração na vida da gente. Legal. E eu acho que é bacana fazer também essa distinção, né, Valéria? Complexo é diferente de complexidade, é diferente de complicado, né? Complicado é aquilo que a gente não tem recurso para lidar, né? Agora, a complexidade é entender a inteireza e a integração da vida. E a vida é assim. Ela aperta, depois afrouxa. Ela quieta, depois desinquieta. Mas o que a vida quer mesmo da gente é coragem. É coragem para ter alegria e alegria a mais no meio da tristeza, né? Então, o nosso querido Guimarães Rosa dizendo isso, tristeza nunca esteve desassociado ou desconectado da alegria, eles caminham juntos. E lá eu sei
querida, eu te agradeço muito, viu? Uma conversa rica, fértil, né? Assim, põe o coração da gente e os pensamentos para conectarem mesmo, né? E ver o que que faz sentido para a gente na vida, para a gente não ser arrastado por tanta coisa aí que vem, né? Ao Que legal. mesmo tempo. Muito E que essa obrigada. sementinha, né, possa germinar para cada pessoa de uma forma, né? Temos o tempo, temos as 4 estações. Gosto muito, né, Valéria, de pensar realmente que as conversas elas possam terminar em gerúndio. Não é um ponto final acabado, né? Mas elas vão repercutindo, ressonando, refletindo, né? Flavinha, querida, que delícia, que bom ver você aqui. Obrigada, meu bem. E que a gente possa realmente, né, trazer aí contribuições que a gente não tem ideia do alcance que isso possa. Eu quero agradecer também a você, Valéria, a oportunidade desse reencontro, dizer aí da minha torcida pela sua empreitada e saber que no que eu puder colaborar, eu estou à disposição. Ah, você é uma parceira e tanto. Então, tá bom.